Nós vamos reabrir os trabalhos da nossa sessão ordinária. Primeiro item da nossa ordem do dia. Na realidade, antes disso, tenho que fazer a leitura da ata. Tendo a ata da 132ª sessão ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de preferência de número 806 para apreciação da moção de número 192 de 2011, de autoria do vereador Silvermani, de apelo à Câmara dos Deputados por instalação de comissão parlamentar de inquérito para investigação do processo de privatização do Banespa, conforme o requerimento de CPI número 2 de 2011 do deputado federal Nelson Marqueselli. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Vereador Val, o senhor precisa registrar a presença. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos colocar em discussão a moção de número 192, de autoria do vereador Silvermani. Com a palavra o seu autor, vereador Silvermani. Senhor presidente, senhores vereadores, é muita responsabilidade, é uma honra muito grande estar falando do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, que foi uma das molas propulsoras do desenvolvimento do Estado de São Paulo durante o século XX. E tudo isso ocorreu graças ao espírito patriótico do povo do Estado de São Paulo, que foi responsável pela Revolução Constitucionalista. E eu acredito o mérito também do sucesso do Banespa à sua equipe de servidores, à sua equipe de funcionários que realmente se dedicaram com competência e o sucesso foi realmente inevitável. O que ocorreu durante o processo de privatização do Banespa é que o governo do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, estava endividado e, por um motivo de garantia de empréstimo, o governo federal foi buscar aquilo que tinha de mais sólido como garantia de negociação dessa dívida. E foi justamente o Banco do Estado de São Paulo que foi escolhido para fazer parte como garantia dessa negociação. Mais uma prova de que realmente os funcionários do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, mereciam e merecem ser tratados com dignidade e respeito. Infelizmente, esse reconhecimento não ocorreu. Um acordo que foi feito para garantir a complementação na aposentadoria desses servidores, que foi feito à época da privatização, através de uma resolução tratada diretamente com o Senado Federal,
não foi cumprida. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer alguns representantes do Banespa que estão aqui presentes, banespianos, o Francisco Henrique Neto Bloch, o Chiquito, o Barcelos Bastos de Camargo, o Enio Angeben, o Dorival Saravalli, o José Sarmento Sobrinho e o José Pedro de Moraes. E também o Luiz Carlos Brescancini. Eu até trouxe aqui, numa demonstração de que essas pessoas realmente vestiram essa camisa, uma lembrança, é a nossa logomarca, tá? Então, a vocês, trabalhei junto com vocês, o meu reconhecimento também e a minha gratidão. Essa moção, então, ela visa a instalação de uma CPI para se apurar, de fato, o que ocorreu durante o processo de privatização. E eu vou ler todo o texto dessa moção. Apelo à Câmara dos Deputados por instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para a investigação do processo de privatização do Banespa, conforme o requerimento de CPI número 02/2011, do deputado federal Nelson Marcheselli. Em 1997, quando da negociação entre a União e o governo do Estado de São Paulo para refinanciamento das dívidas deste último junto ao Banespa, foram acordadas as condições aprovadas pelo Senado Federal através da Resolução 118/97. Dessa forma, títulos públicos foram emitidos para garantir o fluxo de caixa equivalente à previsão do passivo atuarial dos aposentados e pensionistas do Banespa, empregados até 22 de maio de 1975, de acordo com a Lei Estadual de São Paulo, número 200, de 13 de maio de 1974. Esses títulos não poderiam ser negociados, pois foram emitidos com cláusula de inalienabilidade e a operação não poderia ser registrada na CETIP. Então, esses títulos eram justamente para garantir a complementação da aposentadoria dos servidores do Banespa. Pasmem os senhores, porém, ao adquirir o controle acionário do Banespa, em novembro de 2000, o Santander recebeu títulos na forma de certificados financeiros do Tesouro, substitutos aos papéis anteriores, emitidos por ato da Secretaria do Tesouro Nacional, no valor aproximado de 4 bilhões de reais. Aumentou seus lucros com a negociação desses papéis, que chegaram a superar a marca de 7 bilhões de reais, e não foram aplicados ao destino originalmente proposto, ou seja, a garantia para os aposentados e pensionistas de reajustes de suas complementações. Segundo o documento da época, emitido pelo Ministério da Fazenda, os títulos renderiam IGPI-DI mais 12% ao ano e tinham como base estudos que previam o reajuste anual das complementações. O desrespeito à Resolução 118/97 afetou cerca de 13 mil aposentados do Grupo Santander Banespa, pois ocorreu o congelamento de suas complementações pelo banco desde 2001 até 2006, envolvendo também toda a sua família, enfim, afetando a vida de muita gente. Nesse cenário conturbado, em que aposentados e pensionistas travam uma luta para fazer valer os seus direitos, o deputado federal Nelson Marcheselli tem sido um de seus apoiadores, além de todos aqueles deputados que, em gesto nobre, assinaram o requerimento CPI número 02/2011,
que requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ações administrativas que envolveram o processo de privatização do Banespa, com foco nos prejuízos ao erário e a milhares de aposentados e pensionistas do Banespa, hoje Santander S.A., e as consequências do ato da Secretaria do Tesouro Nacional na gestão do senhor Fábio de Oliveira Barbosa, ao autorizar, em 14 de agosto de 2000, a substituição de títulos ativos inalienáveis, garantidores de complementação das aposentadorias, dos aposentados e pensionistas, dos funcionários do Banespa, empregados até 22 de maio de 1975, que acabou transferindo ilicitamente ao Banco Santander um montante de mais de 7 bilhões de reais. É realmente uma justa reivindicação que eles estão fazendo. Mais que isso, uma resolução do Senado, uma condição foi desrespeitada, e esse deputado, junto com toda a comunidade de banespianos do Brasil, pleiteia, junto ao presidente da Câmara dos Deputados, que realmente coloque essa CPI para funcionar. Tem requerimento, tem assinaturas, então, em nome da dignidade do Estado de São Paulo, dos banespianos, nós realmente queremos essa CPI e pedimos aos nobres pares que aprovem essa moção. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão a moção de número 192. Em votação. Senhor presidente, não estou conseguindo votar, mas eu gostaria que o senhor considerasse, eu sei que não, mas pode ficar registrado em ata, nessa minha questão de ordem, me perdoe, o senhor não concedeu ainda, a minha votação é pela aprovação, só que eu não estou conseguindo votar. Eu estou percebendo a dificuldade. Então, com 14 votos sim, considerando o vereador Ana Tonelli 15 votos, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 192. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Até para que possa constar em ata, eu mais uma vez gostaria então de agradecer a presença do Francisco Henrique Neto Bloch, o Chiquito, o Barcelos Bastos de Camargo, o Enio Angeben, Dorival Saravalli, o José Sarmento Sobrinho, o João Pedro de Moraes e o Luiz Carlos Brescancini. Gostaria também de agradecer aos senhores vereadores pela aprovação desse projeto, dessa moção, e eu entendo que uma atitude como essa, que com certeza está ocorrendo em todo o Brasil, serve também para mostrar que aquilo que é acordado com o Senado Federal tem que ser respeitado em qualquer circunstância, sob qualquer aspecto. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvio Hermani.
Vamos agora ao primeiro item da nossa ordem do dia, né? O segundo já, porque já votamos a moção, que é a votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí de número 93, de 2009, de autoria do novo vereador Durval Lopes Orlato, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para regular o uso de vias públicas para estacionamento rotativo de veículos. Está em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica do município. Em votação. Vereador Zé Dias. Com 4 votos sim, 9 votos não, 2 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente... Ah, não, desculpa, o presidente também vota, gente, espera aí. Com 4 votos sim, 10 votos não, 2 vereadores ausentes, está rejeitada a proposta de emenda à Lei Orgânica. Justificativa de voto do vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu nem fiz uso da tribuna aqui, porque o presente projeto foi objeto de acordo na última vez que foi aprovado aqui nessa casa, em virtude de várias outras proposituras que estávamos votando, entendendo o alcance do presente projeto, como demais projetos aqui de outros vereadores, que sempre na tentativa de melhorar alguma coisa em nossa legislação, mesmo que paire o óbice de alguma ilegalidade, neste caso em particular, tinha nas justificativas parecer dos tribunais de justiça de Santa Catarina, de São Paulo, que diziam que o presente projeto tinha que ser regulamentado. Então, por acordo, o primeiro projeto foi aprovado no primeiro turno. Não fiz uso da palavra por conta de achar que era natural aprovar no segundo turno. Agora, se o que a gente conversa lá dentro não se cumpre aqui no plenário, de minha parte, digo a todos os nobres pares que fico aqui dispensado de cordialmente manter acordos se num determinado momento eu julgar que isso é inoportuno. Porque nesse presente momento, um acordo feito lá dentro, tanto é que o primeiro turno foi votado aqui na tribuna, sem óbice algum, e agora, no segundo, sem ninguém me avisar, sem ninguém chegar dizendo que não ia aprovar o projeto, rejeitaram. Tem uma parte, vereador. Só que Vossa Excelência não generalize, uma vez que fui favorável ao vosso projeto, até pelo acordo feito anteriormente. Claro, claro, vereador. O que eu estou dizendo, a grande maioria dos vereadores que rejeitaram e nem ao menos disseram por algum motivo que iriam rejeitar esse projeto. Para mim era de tranquilo, tanto é que nem subi na tribuna para defender o projeto, já era o segundo turno de votação. Então, olha, lamento, mas começa nessa casa a criar certas instabilidades que não é bom para o processo legislativo. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Segundo item da nossa ordem do dia é Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. Não tinha, presidente. É que Vossa Excelência já colocou em discussão, né? Estou colocando em discussão o veto total, vereador Tico. Ok, depois que fizermos a questão do veto total, vou pedir uma inversão de pauta a Vossa Excelência, tá ok? Ok, acho que o senhor tem
solicitar a assessoria, Tá ok, vereador. tá ok. Obrigado. Então, vamos colocar em discussão o veto total, projeto de lei de número 10.630, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que exige pratos para diabéticos no cardápio de restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. Está em discussão o veto total. Com a palavra o seu autor, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, principalmente toda a assessoria aqui hoje nesta casa, a gente fica feliz por um trabalho que realmente foi dedicado todos esses anos que nós estamos aqui nesta casa, que é a Casa de Leis. Veto total ao projeto de lei 10.630 de 2010, de autoria deste vereador. Exige pratos diabéticos no cardápio de restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. O projeto de lei, senhor presidente, de minha autoria, foi vetado pelo Poder Executivo sob a alegação de equipe que impõe atribuições à administração pública. A quem caberia fiscalizar a execução da referida lei? Isso ainda, segundo o Executivo, poderia acarretar aumento de despesas, o que é vedado ao Poder Legislativo. Cabe ressaltar que o veto do prefeito recebeu o aval da consultoria jurídica desta casa, até mesmo da Comissão de Justiça e Redação. Com a questão da legalidade dos projetos apresentados por esta casa, gerou polêmica na sessão passada, e solicito aos nobres pares que mantenham o veto do senhor prefeito. Desta forma garantiremos a legalidade de nossas ações. Buscarei uma forma de alterar a proposta para apresentá-lo no futuro, e retirá-lo também os vícios. Eu quero aqui, estou pedindo aos senhores vereadores para a mantença do veto, mas sabemos que quando o veto do senhor prefeito é legal e constitucional, eu sempre votei favorável à rejeição desse veto total. Então, portanto, hoje eu peço aqui nesse projeto de lei, senhor presidente, que seja mantido o veto para que nós possamos discutirmos dentro desta casa aquilo que realmente vem ao nosso encontro e também de forma que seja feito os gostos da população que nos procuram todos os dias. Esse é um projeto de lei que realmente a gente sabe que hoje o número de diabéticos em nosso país é um número alto. Por que não? Talvez teria um pouco mais de condições do próprio prefeito, mesmo junto aos comerciantes, que levasse a população que realmente precisa desses cuidados. Mas, mesmo assim, como é um projeto de lei que realmente recebeu o veto total, eu peço aos senhores vereadores que mantenham este veto e que a gente possa fazer algo que possa levar à população condições de vida, condições de tranquilidade a essa população que realmente merece os nossos cuidados. Porque foram eles que nos colocaram aqui para defendermos aquilo que realmente é de interesse de cada comunidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei de número 10.630. Em votação, o veto total. Vereador Val, vereador Zé Dias. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota,
está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.630. Próximo item da nossa ordem do dia. Esta presidência recebe o requerimento de número 807, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, de preferência para discutirmos o item número 5 da nossa pauta, que é o projeto de lei de número 11.020, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que cria cargos públicos e funções de confiança na Fundação Televisiva Educativa de Jundiaí, a TVE, e eleva níveis de vencimento. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Vereador Val, vereador Celso. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.020, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que cria cargos públicos e funções de confiança na Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, a TVE, e eleva níveis de vencimento. Com a palavra, o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei que cria cargos públicos e funções de confiança na Fundação Televisão Educativa TVE de Jundiaí e eleva níveis de vencimentos. Pelo que nós vimos aqui, estão criando cargos por concurso público para algumas funções, criando funções gratificadas para outras, mas não estão dizendo, no projeto não diz, se os cargos comissionados existentes que cumprem as funções técnicas hoje serão substituídos. A TV, a Fundação TV Educativa, ela passa num canal fechado, são poucas as pessoas que têm acesso, e a sua grade de programação tem sempre um potencial limitado de atendimento à população. Aliás, quando nasceu originalmente, foi para dar suporte, eu estava aqui nessa casa, foi para dar suporte a toda uma rede educacional, circuito fechado, programas educativos, que se faziam principalmente nas escolas para poder mostrar e dar suporte aos professores, a alunos, pais com relação a isso. Portanto, na época, tinha um objetivo. Passado o tempo, óbvio, os objetivos podem ser alterados, mas o canal continua fechado, embora algumas tentativas piratas de tornar o canal aberto, né, foram frustradas porque a legislação não permite isso. E aí nós estamos criando 9 cargos, pela conta rápida que eu fiz aqui, por concurso público. Até aí tudo bem, eu não sou contra nenhum concurso público. Quando é preciso, a cidade cresce, a administração cresce, é necessário que nós tenhamos esse complemento no serviço público. Mas eu acho estranho criar algumas funções gratificadas para cargos de coordenador de equipe de reportagem, coordenador da equipe de cameraman. Tem um câmera aqui, o outro lá. Eu nunca vi, ao final de todo o programa que passa na TV Cultura, em outros canais, esses cargos de coordenador de cameraman, coordenador de equipe de iluminação, tudo com função gratificada
não é? Que normalmente é dado para quadros efetivos. Você não pode dar função gratificada para cargo comissionado. Como lá não tem tanto quadro efetivo assim, eu pressuponho que ou aqueles que passarem no concurso vão acabar de receber uma função gratificada, ou eles vão trazer da prefeitura alguém para dar função gratificada. Porque lá na TVE não tem gente suficiente para preencher aqui 5 cargos de coordenador por função gratificada. Então eu estou achando estranho o seguinte: o projeto deveria estar previsto que na contratação desses profissionais por concurso público, automaticamente iria se extinguir os cargos comissionados que hoje, de maneira até irregular, porque alguns operadores, alguns cargos práticos, não são de chefia, assessoramento e direção, que, aliás, é um dos motivos pelos quais estão cortando assessores aqui na Câmara, porque não são nem assessoramento, nem chefia, nem direção. E lá, hoje, na TVE, eles exercem essa função. E são cargos comissionados. Portanto, se vai se contratar por concurso público, que é legítimo, o projeto não apresenta aqui a redução de cargos comissionados. Para aumentar o número de funcionários em 9 funcionários, gratificar mais 5 coordenadores, ou seja, ter todo esse gasto, eu quero ver a grade de programação aqui. Eu quero ver pelo menos uma carta de intenção assinada dizendo que vai passar a TV Legislativa, que isso eles recusaram. Eu quero ver o que nós vamos fazer para poder dar cabo das coisas funcionarem, porque na TVE, para justificar toda essa criação de cargo, nós precisamos ter um plano. Eu não conheço esse plano. Qual é o aumento na grade? Qual é o tipo de serviço que vai ser gerado a mais para criar os cargos e manter os comissionados? Porque no projeto não diz. E eu aqui não voto intenção, eu voto lei. E lei tem que estar no papel, tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não dá para votar. Então, eu até peço aos nobres pares que, se for esse entendimento, como é um projeto do prefeito, eu acho que quem é líder de governo, quem é da base de apoio, pedir um adiamento e requerer essas informações da TVE. Senão nós vamos estar aumentando o gasto da TVE e eu, francamente, desconheço qual vai ser o plano da TV Educativa para aumentar a sua programação, a sua acessibilidade, para que a gente justifique contratar cargos por concurso público, até aí não há ilegalidade, nenhum óbice, mas manter os cargos comissionados que hoje já operam de forma técnica, não é? E não são cargos de chefia, assessoramento e direção, como preconiza a lei. Portanto, nós não podemos fazer de um jeito favorecendo criação de cargos e manter cargo comissionado sem que ocupe essas funções que diz a Constituição dos cargos comissionados que precisam existir, e contratar funcionários e manter o quadro inchado sem saber qual vai ser a programação. Então, com todo respeito aí à autonomia que o prefeito tem de criar cargos, eu não vejo óbice, eu só queria saber qual é o plano de melhoria da grade da programação da TVE e se os cargos comissionados vão ser extintos na medida em que forem contratados os cargos por concurso público. Aí eu acho normal. Mas, no presente momento, do jeito que está, sem essas informações, eu não consigo votar favorável. Me desculpem aí as pessoas, funcionários da TVE, que fazem o seu trabalho no dia a dia, mas aqui se trata de uma questão legal, de uma questão funcional. A cidade vai gastar mais dinheiro com mais funcionários e nós não conhecemos qual é a grade de programação, a amplitude e a acessibilidade, que hoje não é todo cidadão que pode ter TV a cabo para pegar a TVE. Então, qual é a novidade que vai ser criada que justifica a contratação desses funcionários por concurso público? Ou vai ser equilibrado? Após a contratação, vai se diminuir os cargos comissionados? Alguma justificativa precisa ter, eu não tenho no projeto, do jeito que está, eu sugiro que seja adiado e peça essas informações à base do governo, por se tratar de um projeto do prefeito, não fica adequado aqui a gente ficar pedindo adiamento. Mas do jeito que está, a superintendência
da Questão de TVE ordem, presidente. precisaria vir aqui Questão de ordem, falar a presidente. respeito. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. É que o tempo já, 2 minutos e meio, o vereador já falou, e falou, o que ele falou no começo está falando de novo, novamente, então já está cansativo até. Vereador Tico, eu faço aqui o meia-culpa, porque na realidade são tantas as dúvidas que estão surgindo, não a respeito disso, mas de outros casos que nós estamos tendo aqui, inclusive da questão do lançamento do selo dos 100 anos do Buritiama, que daqui a pouco a gente vai interromper a sessão para poder participar desse evento que vai acontecer aqui dentro da Câmara Municipal. Então, vereador Durval Olato, eu peço ao senhor que encerre a fala, já que extrapolamos aí bastante. Encerro, é que antigamente tinha uma campainha, alguma coisa, e eu não observei. Mas até eu repetir... Vereador Durval, a campainha, ela até existe, mas é que é também tantos unidos, às vezes, que a gente fica aqui gongando, como disse outro dia uma jornalista, que eu gonguei o ex-vereador Horaci Gotardo, porque, na realidade, às vezes a gente acaba não escutando, porque ela é uma campainha abaixo. Mas eu já vou pedir à assessoria para que providencie de novo uma campainha para que o orador aí escute que ela está avisando. Eu repeti, talvez mais de uma vez, para sensibilizar que nós estaremos aprovando criação de cargos, o inchaço da TVE, sem saber se os cargos comissionados de lá serão remanejados, e sem saber da grade da programação e o que vai ser ampliado. Portanto, mais uma vez, se puderem adiar, eu acho que seria bom para a gente estudar melhor os quadros aí do que a TVE vai fazer por Jundiaí daqui para frente, de diferente, que justifique a contratação de mais gente. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Se entende direito, o senhor está pedindo um adiamento. O senhor já fez o requerimento de adiamento, vereador Durval? Continua em discussão o projeto de lei de número 11.020, com a palavra ao vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 11.020, senhor prefeito municipal, que cria cargos públicos e funções de confiança na Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, TVE, e eleva níveis de vencimento. Eu pediria à bancada da situação que votasse favoravelmente a esse projeto. Até a prefeitura é sempre cobrada, ou nós, vereadores, até pela oposição, o vereador Durval Olato acabou de falar, o vereador tem razão, vereador. Quando se põe cargo em confiança na TV Legislativa, a prefeitura é questionada. Quando se cria cargo, né, efetivo, é questionado. Então, de qualquer forma, nós somos questionados, a prefeitura é questionada, e dessa forma peço à bancada que vote favoravelmente ao projeto. Permite uma parte, vereador? Lembrando, senhor presidente, que o próprio vereador pode pedir o adiamento. É prerrogativa do vereador também solicitar o adiamento, tanto por ofício e pedir para que Vossa Excelência consulte o plenário. Então, dessa forma, o vereador tem a prerrogativa e tem o direito de pedir o adiamento, fica por conta do vereador. Parte, senhor... Uma parte, vereador. Eu acho que Vossa Excelência citou duas situações que não são as que eu expus na tribuna. Eu não disse que quando é cargo comissionado critica ou quando contrata critica. Eu disse que ao contratar cargos por concurso público e manter os comissionados é um acúmulo que eu não entendo a justificativa. Eu acho que é importante ter os funcionários lá, fazer o trabalho que ela faz. Como não tem a pauta dizendo o que vai ser ampliado, ou como não tem no projeto dizendo se os cargos comissionados serão extintos na contratação dos concursados, eu fico impossibilitado de votar porque eu não tenho informações, é só isso. Estamos falando da mesma coisa, vereador. E eu entendo politicamente da forma que eu quero também, vereador. Da forma que o lado político eu estou, né? Então, da forma política que eu entendo, eu peço para que os vereadores, e eu também votarei favorável ao projeto. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.020, de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que cria cargos públicos e funções de confiança na Fundação Televisiva Educativa de Jundiaí, a TVE, e eleva níveis de vencimento. Em votação.
Vereador Paulo Sérgio. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.020. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Eu sei que nós temos uma parada da sessão para a aferição do selo de 100 anos do Politeama, eu acho interessante, mas gostaria de submeter à mesa e à nossa Câmara aqui a suspensão dos trabalhos para que possamos discutir o item 4. Vereador Paulo Sérgio, essa presidência vai até fazer uma solicitação ao senhor, né? Tendo em vista que nós vamos suspender os trabalhos por causa do evento do Politeama, obviamente, nessa suspensão, antes de retomarmos, nós faremos a discussão. Por isso até que nós estamos trabalhando da forma como nós estamos trabalhando nesta manhã aqui, tá? Se o senhor quiser que eu coloque a suspensão dos trabalhos em votação, eu até coloco, mas vejo como uma coisa que vai acontecer naturalmente, ok? Questão de Mas ordem. eu gostaria que colocasse, só para a gente segmentar bem a sessão. Ok. E por quanto tempo o senhor quer a suspensão dos trabalhos, vereador Paulo Sérgio? Por 30 minutos está bom para discutir com o pessoal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu já apresentei um pedido de preferência para votar o projeto. Eu sei que já tem 2 preferências à frente, já por ordem, né? Uma já foi, tem mais uma. Então, eu sugiro que nós, então, votemos já a preferência, depois, como já está a ordem, antes de suspendermos a sessão, porque aí, após o lançamento do selo, já discutimos, já como o senhor tinha programado aí, também paramos um pouquinho, e já a preferência antes de um projeto que tem para ser votado do item 4. O item 3 não foi votado ainda. Então, a gente pula o item 3, se o senhor assim o permitir, depois, e for aprovada a preferência, e antes de votar, a gente faz já a suspensão, porque senão a gente suspende agora, mas vai votar após o lançamento do selo. E aí dá uma esfriada. A gente discute e depois já vota em seguida. É uma opinião. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do novo vereador Tico. Nessa mesma linha, presidente, acho que é bom a gente tentar limpar a pauta o mais rápido possível, até porque temos a homenagem a fazer, e depois a gente entra nos temas mais polêmicos da casa. Então, pediria que a gentileza do vereador Paulo e a todos, que a gente fizesse as preferências primeiro, enquanto não acontece a homenagem, depois a gente volta com a pauta e temos mais tempo para discutir. Tá ok? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da nova vereadora Anatonelli. Minha questão de ordem é diferente, apenas para sugerir a Vossa Excelência, que se assim o entender, que coloque a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário, uma vez que temos ainda uma pauta extensa e várias discussões para podermos fazer. Obrigado. Então, vamos lá. Vereador Paulo Sérgio mantém o pedido de suspensão. Então, antes de colocar em votação a suspensão, vou colocar a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência, que regimentalmente não vota, então estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Vamos colocar agora, essa presidência já avisou ao plenário que iria fazer a suspensão para que a gente participasse do evento lá, e aí faríamos as discussões necessárias e retomaríamos os nossos trabalhos. Mas o vereador Paulo Sérgio tem a prerrogativa como vereador de pedir para que o plenário se manifeste sobre a suspensão dos trabalhos por até meia hora, se necessário. Então, essa presidência coloca em votação o pedido de suspensão dos trabalhos. Com
4 vereadores votando sim, 11 vereadores votando não. Essa presidência que não vota, está rejeitado o pedido de suspensão. Justificativa de voto da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu peço a palavra para justificar o meu voto contrário ao pedido do vereador Dr. Paulo Sérgio por uma única razão. Quando Vossa Excelência suspende os trabalhos, o horário não é descontado, o tempo em que paramos não é descontado. E o meu medo é que meia hora não dê para que a gente possa discutir um tema tão polêmico, como eu tenho certeza que será essa nossa discussão. Por isso que eu votei contrariamente, pela primeira vez, essa rejeição. Então eu vou pela questão do presidente, que ele, em interrompendo, nós teremos um tempo maior para podermos discutir o projeto polêmico que será discutido daqui a pouco. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero registrar aqui, hoje nesta Casa de Leis, a presença da jovem jornalista e advogada Elza Francisca, a popular Elzinha, especialmente do Jornal Jundiaí. Muito bem, vereador Zé Dias. Então, dando sequência à nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 808. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Ermani. Apenas uma correção, a Elza Francisca, do Jornal da Cidade. Obrigado. Muito bem, vereador Silvio Ermani. Essa presidência recebe o requerimento de número 808, de preferência para apreciação do projeto de lei de número 11.026, de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 3.086, de 87, para na prefeitura criar órgãos e criar e redenominar cargos públicos e funções de confiança que especifica. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada o requerimento de preferência. Está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.026, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 3.086, de 87, para na prefeitura municipal criar órgãos e criar e redenominar cargos públicos e funções de confiança que especifica. Está em discussão o projeto de lei de número 11.026. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Val. Vereador Marcelo Gastaldo. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.026. Essa presidência vai... Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que tem um pedido de preferência aqui. Essa presidência vai colocar o pedido de preferência em votação e logo em seguida iremos suspender os trabalhos, ok? Próximo item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de preferência de número 809, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, para que a gente faça a discussão e votação do projeto de lei de número 11.004, de autoria da mesa, que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí para criar e extinguir cargos públicos e revogar previsão de gratificação correlata. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação.
com 14 vereadores votando sim, 1 vereador ausente, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada o requerimento de preferência. Esta presidência irá suspender os trabalhos por até 1 hora, se necessário, para que possamos participar do lançamento do selo dos 100 anos e depois uma reunião com todos os vereadores e o nosso jurídico também no Salão Nobre desta casa. Estão suspensos os trabalhos por até 1 hora, se necessário.